Que bom voltar, né? Dar continuidade ao nosso estudo focados na EBD, na leitura diária, em Efésios capítulo 2, versículo 8 versículo 9, que diz: a salvação é um dom gratuito de Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma, ele apresenta um diagnóstico universal da condição humana. Quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta versão também diz que carecem da glória de Deus em Romanos 3:23. É uma expressão grega, né, que descreve assim a realidade contínua, indicando que toda a humanidade se encontra separada, entendeu? Da comunhão plena com Deus em consequência do pecado. É uma consequência grave. Então, essa afirmação elimina qualquer possibilidade de autossuficiência espiritual e automaticamente estabelece a necessidade absoluta da intervenção divina. Diante desse cenário, querido, surge a questão central da soteriologia bíblica, né? A doutrina da salvação. Como o ser humano, espiritualmente incapaz, pode ser reconciliado com o seu Criador? Como? Como assim podemos procurar? Nesse contexto, a pregação ocupa posição central na aplicação dos benefícios da obra redentora de Cristo. Uma vez que a fé é representada pela exposição da palavra de Deus. Assim, não há salvação sem fé. Da mesma fé, ou da mesma forma, que não há fé sem a proclamação do Evangelho. Então precisa alguém falar da palavra, né? As Escrituras respondem afirmando que somente a graça soberana de Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. A iniciativa da salvação não parte do homem, não parte de nós, do doutor, da doutora, do médico, do cientista, não, exclusivamente de Deus. Paulo declara classicamente quando diz somos, ele diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos 13:24, quer dizer que não é por recursos nenhum. O termo grego charis, graça, expressa um favor que nós merecemos, concedido por Deus àqueles que nada possuem para oferecer em troca. Então, mediante a isso, a reconciliação não é fruto do mérito humano, mas da livre iniciativa do amor divino manifestado na obra redentora de Cristo. O ministério de Paulo ilustra de maneira significativa a centralidade da pregação do Evangelho na missão da igreja. O seu ministério apostólico foi enfático. Consciente de sua vocação, dedicou-se integralmente à evangelização, considerando-se devedor da mensagem de Cristo e disposto a sacrificar seus interesses pessoais em favor da expansão do reino de Deus. E hoje parece estar tudo o contrário, né? O acesso a essa graça ocorre exclusivamente por meio da fé. E ele escreveu em Efésios 2:8-9, quando ele disse: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A fé neste contexto, meus queridos, não constitui uma obra meritória, mas um instrumento pela qual o pecador recebe a salvação oferecida por Deus. Assim como a graça procede de Deus, a salvação que a recebe também resulta da ação de Deus na vida do ser humano, né? Quando o pecador recebe, então, tornando assim possível a proposta humana ao chamado do Evangelho. O homem que não tinha direito a nada, mas através do sangue de Cristo os pecados foram perdoados, e a relação entre graça e fé evidencia a completa evidência ou dependência do homem em relação à iniciativa divina. Pela graça, Deus estabelece o meio da salvação. Pela fé,
O homem apropria-se dessa obra consumada em Cristo. Toma posse. A fé não cria, observe, a gente toma posse, porque a fé não cria a salvação, nem acrescenta algo à obra da cruz. Ela apenas recebe aquilo que Cristo realizou plenamente. Nesse sentido, a fé pode ser compreendida como a mão estendida que recebe um presente que jamais poderia adquirir por seus próprios esforços. Desde a queda narrada em Gênesis 3, temos observado a tendência humana de buscar soluções autônomas para o problema do pecado. Adão e Eva confeccionaram suas vestes de figueira para esconder as suas vergonhas, Gênesis 3:7, simbolizando a tentativa de justificar-se mediante esforços próprios, representa os recursos humanos hoje, né? Tantos recursos humanos, mas só traz fragilidade. Entretanto, somente Deus providenciou vestes adequadas para cobri-los. Gênesis 3:21, quando foi sacrificado um animal. E ele assim antecipava tipologicamente a justiça perfeita que seria oferecida em Cristo. Ao longo da história da redenção, muitos continuaram buscando a aceitação de Deus por meio de prática religiosa, observâncias legais e méritos pessoais. Essa postura foi severamente confrontada por Jesus, especialmente em relação aos líderes religiosos de sua época. Embora externamente observasse a lei, seus corações permaneciam distantes dele. Mateus 23, 27 e 28, nós encontramos toda essa verdade. O ensino de Cristo reafirma que nenhuma obra humana possui capacidade de produzir justificação diante do Deus Santo, pois a justiça exigida por Deus somente pode ser encontrada na pessoa e na obra do Messias, Jesus Cristo. E Paulo disse aos Filipenses 3, 8 e 9, mostrando no capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, esta realidade. Sob a perspectiva paulina, a fé é o único meio legítimo de apropriação da graça salvadora, porque reconhece duas verdades fundamentais: a absoluta incapacidade do homem para salvar-se e a suficiência completa da obra de Cristo para conceder redenção. Enquanto nós estamos perdidos, Deus nos encontra através da redenção. A salvação é inteiramente resultado da graça divina, desde sua origem até a sua consumação. Não é produto do esforço humano, mas da ação soberana de Deus que chama, justifica, santifica e glorifica aqueles que pertencem a Ele, a Cristo. E Paulo exortou a igreja aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Portanto, a doutrina bíblica da salvação conduz o crente à humildade, à gratidão e à confiança absoluta na obra consumada de Cristo. Toda a glória pertence a Deus, pois a salvação não é conquistada pelas obras humanas, mas recebida gratuitamente mediante a fé naquele que morreu e ressuscitou para justificar o pecador, como afirma o apóstolo Paulo. Podemos concluir, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 13:8. Assim o Evangelho proclama que a salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido exclusivamente pela graça e recebido unicamente pela fé em Cristo Jesus. Que possamos chegar ao ápice dessa realidade. Deus te abençoe, deixe o seu like, comente e até a próxima, se Deus assim permitir, focados na EBD. Te aguardo.